sou Edson Barbosa e este é o podcast que tem como tema o voto feminino no Brasil e como a mídia impressa registrou a conquista política das mulheres. Este é o terceiro episódio, onde iremos falar da mulher como pessoa política no século XXI. No primeiro episódio, falamos do contexto social em que as mulheres estavam inseridas no início do século XX. E no segundo episódio, falamos como a mídia jornalística impressa reagiu durante a semana de publicação do decreto. A formação da mulher como pessoa política começou muito tarde. O decreto 21/076, que modificou o Código Eleitoral, retirando a distinção entre os homens e mulheres enquanto eleitoral, vigora há menos de 100 anos no Brasil. E esse é um atraso que gera consequências até os dias de hoje. Apesar da efetivação da mulher como figura participante da política nacional, a realidade ainda está muito além do desejado por elas. As mulheres são maioria na população brasileira, 51,8%, segundo dados do PNAD, Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Porém, quando voltamos os olhos para o cenário político, elas ocupam cerca de 10% dos cargos efetivos no país. Essa subrepresentação feminina acontece por diversos fatores. É fundamental a gente olhar para a história do Brasil, que pouco incluiu as mulheres e incluiu como forma de fazer política, né? As mulheres sempre foram vistas apartadas do processo político. Então, toda a luta feita pelas sufragistas, né, as feministas que lutaram pelo voto feminino no nosso país, que temos aí 8 décadas, quase 9 décadas de voto feminino no país, ainda fica muito aquém da nossa realidade. Por quê? Porque temos aproximadamente 150 anos de república no Brasil. E se as mulheres podem votar há 8 décadas, há 9 décadas, esse vácuo da participação dessas mulheres, em especial as mulheres pretas, que só puderam votar se elas fossem letradas. Essa foi a contribuição da deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Renata Souza. Essa subrepresentação feminina acontece por diversos fatores. Dentre os principais, apresentam-se a demora para a igualdade de direitos eleitorais entre homens e mulheres e o preconceito estrutural do sistema familiar patriarcal, que se estende não só dentro de casa, mas também no seio dos partidos. A Lei 12.034, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 30 de setembro de 2009, veio como uma segurança a favor do direito ao eleitorado das mulheres. A lei determina que cada partida deva ter no mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas para cada sexo. Porém, para fugir de qualquer tipo de punição e, consequentemente, favorecendo os candidatos do sexo masculino, surgem as candidatas laranja, que seriam mulheres que não possuem relevância política e lançam campanhas apenas para seus partidos cumprirem a lei, reiterando mais uma vez o preconceito interno que existem no meio político. No Brasil, a gente tem 15% de representatividade. Isso é um escândalo. Quando a gente olha outros países da América Latina, mais Caribe, a representação de mulheres nos parlamentos chega a 29%, 30%. E no Brasil, a representatividade de mulheres são de 15%. Ou seja, a gente ainda está muito atrás dos nossos irmãos na América Latina e Caribe. Então, não representou, de fato, a inclusão das mulheres dentro dos espaços de poder. Isso é um processo muito mais longo de reivindicação das mulheres nesse lugar, de compreensão e formação política também dos sujeitos políticos, né? Porque a política é muito violenta para as mulheres em especial para as mulheres pretas, né? A eleição de Dilma Rousseff foi uma grande quebra de paradigma na estrutura política nacional. A primeira presidente mulher no Brasil,
Venceu nas urnas em 2010 e foi reeleita em 2014, ambas as vezes pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Tal representatividade se deu inclusive na forma que Dilma nomeava seu cargo, presidenta. Uma vitória gigante para a luta de direito das mulheres. Porém, Dilma também foi pioneira em ser a primeira chefe de Estado a sofrer impeachment no país. Após diversas manobras para tentar destituir a presidente do cargo, uma das denúncias contra ela foi aceita e devido à falta de apoio, principalmente de seu vice Michel Temer. Você chega com a voz erguida, com a cabeça erguida dentro desses espaços, porque muitas vezes quer que você se encolha, que você baixe a cabeça, que você não se construa na sua integridade. Então, assim, é sempre uma luta. Acho que fez diferença, mas acho que ainda tem muito a avançar. Não é possível que aí, 90 anos de sufrágio universal, a gente ainda tenha apenas 15% de representatividade de mulheres dentro dos espaços de poder nesse país. Apesar da destituição em 2016, o governo Dilma colaborou para o crescimento no número de mulheres na política. As eleições de 2018 bateram recorde de candidaturas femininas, contando com cerca de 31,65% no total. No Senado, 7 senadoras foram eleitas, somando as que se mantiveram na casa. A bancada feminina ficou com 12 senadoras eleitas, 14,8% do total. A representação da bancada feminina se mostra importante no processo de conquista e manutenção das mulheres nos cargos políticos, quando a senadora Daniela Ribeiro, do PSD, Partido Social Democrático, se apresenta relatora do projeto de Lei 5.613 de 2020, que resultou na Lei 14.192 de 2021, assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, em 14 de agosto de 2021, onde diz que esta lei estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas, e para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais, e dispõe sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral. Em maio deste ano, aconteceu um seminário no Senado, onde a senadora Soraya reiterou a importância da bancada, independente da ideologia política, porque todas estão ali para ajudar a fortalecer cada mulher que integra ou deseja integrar a política brasileira. Quando fala de mulheres negras, o cenário é ainda pior. Elas, que são cerca de 28% da população brasileira, possuem uma representação política inferior a 5% das cadeiras eletivas no país. Segundo o estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e o Empoderamento das Mulheres, o Brasil se encontra em 9º lugar em um ranking com 11 países que buscam melhorar as condições para as mulheres. Portanto, após toda a discussão que englobou os 3 episódios do podcast, fica claro a necessidade de uma maior atenção do poder público às mulheres enquanto figura política. Esse é o fim do 3º episódio de uma série de 3 sobre a conquista do voto feminino no Brasil e como a mídia impressa registrou a conquista política das mulheres.